Olá, vamos a essa aula, vamos falar do ânimos, o aspecto masculino no interior de uma mulher. Erich Neumann, no seu livro O Medo do Feminino, fala que existe uma diferença entre o menino e a menina. Ambos recebem da mãe os elementos femininos e masculinos, enquanto estão no útero, enquanto estão saem do útero e ainda passam por uma fase aí de, vamos dizer assim, como se estivessem ainda dentro do útero. Isso vai até uns 6, 8, 9 meses de idade. A criança ainda é totalmente dependente da mãe. A mãe tem esses dois elementos, o masculino e o feminino. Está dentro dessa constituição psíquica, dessa passagem para as crianças. Muito bem. O menino já entende, desde do útero, que ele tem uma diferença com a mãe. O Erich Neumann fala de semelhança com a mãe. Ele entende que ele precisa caminhar mais para o mundo da ação. E isso é reforçado ao longo do tempo, pela sociedade, pelas educações e tudo mais que ele vai receber. No caso da menina, ela vai ter os dois elementos. O feminino, que é passivo, que gera imagens, e o masculino, que são as ações, a maneira como vai lidar na vida, as atitudes, a intelectualidade, e assim vai. Só que esse elemento, então, masculino, que é dado pela mãe, vem de uma fase bem primitiva. A fase gestacional é primitiva. Então, a criança, a menina, recebe dessa mãe esse elemento masculino, que vai ser, vamos dizer assim, o lado espiritual dessa criança. Então, esse lado espiritual da criança é que faz a criança se movimentar, ter ações. A criança não para quieta, não é? Ela chora, ela depois, quando fica maiorzinha, ela pede comida, ela quer brinquedo, ela pula, rola. Tudo isso é a atitude do masculino. Então, ela vai, e aí ela começa a gestar mais para frente, um monte de imagens, ela começa a imaginar um monte de coisa, fantasiar, brinquedo e tudo mais. Bom, até aqui a gente está falando então de um aspecto masculino que é dado pela mãe. Bom, como é muito grosseiro, ela não tem senso de medida, ela não tem um feminino para dizer vou ter paciência e esperar a hora que minha mãe puder me dar. Ela quer naquele momento e acabou, né? Muito bem. Então, com o passar do tempo, esse masculino, então, que foi dado pela mãe, vai ter um polimento, vamos dizer assim. Esse polimento agora vai se chamar ânimos. Ânimos agora é um aspecto de masculino que está inserido dentro da mulher, mas que ainda traz elementos rústicos, primitivos, desde o nascimento. E a mulher, então, vai entrar no sistema que nós vivemos, de um patriarcado, e aí vai começar, então, a tomar suas atitudes. Quais são os aspectos do ânimos? Ele não é afetivo. Toda ação é muito direta, muito... É como se não tivesse juízo de valor. É isso que tem que fazer e acabou. Tem uma essência intelectual e a gente pode chamar isso de preconceito, porque o sentimento aí não conta. Né? Ela está vivendo no mundo patriarcal e, portanto, ela vai usar aquilo que ela conhece, esse elemento masculino que ela adquiriu da mãe e que então vai ser, de uma certa forma, entre aspas, polido pelo patriarcado. Então, os julgamentos que essa mulher vai ter, né, vai ser ditado pelo mundo das opiniões, das convicções sagradas. Quais são os tipos de ânimos que a gente tem por aí, né? Então, nós temos essas mulheres mais jovens, mais primitivas, ainda que não conhecem a vida, que não tem uma elaboração, elas vão olhar, vão projetar esse ânimos nos homens que são
que fazem exercícios físicos, que são musculosos, né? Ou então em militares, aqueles que usam fardas. Ela busca esse homem da ação direta, né? De uma coisa mais física, ok? Porque ela, como primitiva que ela está sendo, ela vai atender então os apelos da grande mãe, vamos dizer assim, da natureza, e ela quer encontrar um homem que faça com que ela possa reproduzir uma criança com boas características. Isso está dentro da mulher, é transcendental. E tem as mulheres exigentes. As mulheres exigentes são aquelas que projetam um homem que realiza as coisas, que tem atos, né? Ele sempre enxerga alguma coisa que vale a pena. É assim o interior dessa mulher. Tem as mulheres que querem informações, então elas vão projetar que tipo de homem? Um professor, aquele que pode explicar as coisas para ela, né? Não precisa ser necessariamente um professor, mas um homem que conhece muita coisa, que pode passar, então elas ficam encantadas com isso. E tem as mulheres que têm uma aptidão espiritual. Essas mulheres com essa aptidão vão projetar um homem que tem verbo, um homem que tem uma ascensão espiritual. Isso as encanta. As mulheres que têm um masculino harmônico são mulheres que apresentam uma coragem, são ativas, têm energia, são atuantes. E as mulheres que têm um masculino, vamos dizer assim, exagerado, são mulheres super enérgicas, inescrupulosas, brutais. O erotismo é a flor da pele, porque a gente pode pensar nesse primitivo, né, que vai atender essa mãe. Tem mulheres que se casam e acham que está tudo em paz, né? Tá tudo perfeito, o homem que elas projetaram estão perto delas, elas estão vivendo bem. Então, à medida que elas não olhem para esse masculino, elas vão fazer com que essa energia que antes deveria ser remodelada, melhorada, vá para o fundo do inconsciente. Estando lá, ela vai ganhar mais potência. Como não tem uma válvula de escape, como não tem esse conhecimento, elas vão atacar o corpo. Por exemplo, vai ter dor de cabeça, vai ficar nervosa, vai ter medo, insônia, tudo isso cutucando então essa pessoa, essa mulher, para que ela então faça alguma coisa, para que ela melhore o seu ânimo, o seu masculino. Uma das características do masculino, esse masculino primitivo, é ser impaciente. Quando uma mulher está muito inquieta, significa que ela está gestando alguma coisa. Se o ânimo aparecer nesse meio tempo, ele pode vir e uma atitude bastante negativa na gestação dessa mulher. Então interrompe essa nova conduta correta, né? Essa nova forma de ver as coisas, porque ele atropela a vida dessa mulher. O ânimos pode tornar uma imagem que a mulher tem em uma imagem verdadeira. É claro que ele vai mexer nessa imagem, porque ele está primitivo, então ele vai entender essa imagem da maneira como ele quiser. Vamos supor que uma mulher ache que ela, para ter um companheiro, ela precisa ser aquela amante incrível. Ela vai se entregar a esse papel de amante incrível por muito tempo e nunca vai estar satisfeita, porque essa é a imagem que o ânimos colocou para ela e que fez ela ser assim. Ou uma criança indefesa, ou uma abnegada no relacionamento, ou original demais, ou serviçal demais. O ânimos vai fazer com que ela se comporte da maneira pior para ela, tirando então todo o conceito feminino que ela tem, né? Colocando de lado. Ele intensifica isso.
Mulheres que não têm consciência, que ainda estão no inconsciente, são alvos fáceis dos homens. Porque eles podem projetar o que eles bem entenderem nessa mulher, porque ela é vazia, não é? Então, quando a mulher vai tendo mais consciência, o homem tem que mudar também, tem que ser um outro tipo de masculino, porque o masculino dela também está melhorando, então ela vai melhorando a projeção dela. O ânimos como demônio, ele é capaz de acabar, matar o aspecto feminino de uma mulher. Existe um conto cigano onde um cigano encontra uma cigana e vão viver juntos. Mas ele não quer falar da vida dele, ele não quer dizer quem ele é. Mas depois a mulher respeita e depois de algum tempo ela começa, né, querer saber por quê. Quero saber mais sobre isso. E aí começa a questioná-lo direto, e ele, não posso falar, isso vai ser prejudicial para você, isso pode ser a morte para você. Não, mas eu quero saber. Aí ele fala que ele é a morte. E a partir daí essa mulher morre de susto, né? Morre mesmo, literalmente. O que significa mitologicamente que ele é o Hades, né? Que ele vem das profundezas do mundo dos mortos e ele não podia se revelar, mas ela insistiu tanto que ele acabou dominando e matando essa mulher. Não é o que acontece com algumas mulheres que vão vamos dizer assim, sendo atacadas por esse aspecto masculino, que vê maldade em tudo, que é muito rude, que acaba com a natureza, que não respeita o próximo, tem uma visão muito negativa, não é assim que funciona? Não é esse demônio? E no aspecto psicológico, a mulher perde totalmente a noção de realidade da vida. Ela não consegue se relacionar com ninguém, porque ela não consegue ver nada de bom nas relações. Todo mundo está tirando proveito dela, não é? Tem também a história do Barba Azul, né? Ele assalta, ele é um assassino. Então, todas as mulheres que têm contato com ele, que casam, vão parar lá naquele quartinho onde ele mata todas as mulheres e ficam lá os esqueletos e o sangue lá. Então, a mulher, vamos dizer assim, possuída por esse Barba Azul, é uma mulher que não dorme direito à noite, que só fica pensando como que ela vai lidar com dinheiro, como que ela vai arquitetar planos, fica pensando em heranças de família. É o tipo da mulher que fala assim para o marido, por exemplo. Já teve um caso assim. Quando um de nós morrer, quando você morrer, eu vou morar na praia. Ela já está contando com a morte dele, quer dizer, ela já vem matando, esse masculino que ela tem já vem matando esse homem, né? Por exemplo, uma mãe, uma mulher que pode levar o marido ou os filhos a ficarem doentes e até a própria morte, né? Por exemplo, um homem que faz aquela cirurgia do estômago e de repente a mulher fala, tem um macarrãozinho que maravilhoso para você. Come isso aqui. Bebe isso daqui. Quer dizer, o que ela está querendo? Acabar com esse homem. Então, ela faz isso, não é intencional, consciente, mas inconscientemente ela está dizendo, quero te matar, né? Mas é ela que está sendo possuída por esse masculino negativo. Por exemplo, tem uma senhora que teve o seu filho morreu aos 27 anos de idade. E ela diz, ainda bem que ele morreu, porque assim eu não tenho que dividi-lo com outra mulher. Olha só que coisa, como é que é esse masculino, então, inserido nessa mulher. Ele normalmente fala no ouvido de nós mulheres, você não tem salvação. Para que lutar? Não vale a pena realizar nada. Não adianta querer fazer alguma coisa. A vida nunca vai mudar para melhor. Olha quanta coisa negativa que pode sendo sussurrado aqui no nosso ouvido, né? É esse homem negativo que está fazendo isso. Ele não é nada otimista, nada. A Mary Louise von Franz, em
nos seus livros, ela diz assim, que você pode, dizendo que você pode, então, lidar com esse masculino. Então, numa das receitas, ela diz assim, o masculino está falando, você é um fracasso, você não vale nada, tal. Ela diz assim, que essa mulher tem que, ao ouvir esse sussurro, dizer assim, tá bom, eu sou um fracasso, então eu vou fazer outra coisa e depois eu volto nesse assunto. E uma outra forma de lidar com ânimos é ser humilde. Né? Ela diz assim que se você tentar ser mais do que esse masculino, dizer fácil, aconteceu isso e aquilo, significa que você não está aceitando esse elemento masculino na sua estrutura. Gente, na verdade o que ela está dizendo é o seguinte: nós temos que fazer a integração dos polos dentro da nossa estrutura psíquica. Muita gente fala em matar isso, matar no sentido simbólico, matar o ânimos, matar a sombra, acabar com a sombra, matar a mãe. Não é isso, é integrar. Integrar significa olhar para aquele aspecto, compreender aquele aspecto que você tem, todos nós temos, e à medida que você compreende, elabora, esse aspecto volta para dentro do inconsciente e lá fica. Porque ele faz parte do inconsciente meu, seu, de todo mundo. Ele não é morto, não pode morrer, né? Porque ele serve a mim, a você e a tantas outras pessoas, ok? O ânimos é responsável por fantasias secas, brutalidade, grosseria, maus pensamentos, desleixo, descaso com o corpo, descaso com a sociedade, descaso com as pessoas, descaso consigo própria. Mas o ânimos pode ser trabalhado quando a mulher ganha consciência. Ela vai ficando cada vez mais beneficiada por esse masculino. Ele deixa de ser esse grosseiro, de ser esse estúpido ou esse malvado e passa agora então a ajudar a mulher. A mulher passa a ser mais criativa, passa a ter mais compromisso com o mundo, compreende a natureza, respeita o ser humano, tem atitudes coerentes, porque ela agora participa dessa humanidade, participa desse mundo. Ela compreende a alteridade, né? Alteridade significa eu entender qual é o propósito do outro na minha vida. Ela já não agride mais, não há necessidade. Agora ela recepciona, ela acolhe, ela aprende com isso. Na história, quando começou a Igreja Católica, as mulheres foram as primeiras a participar dos cerimoniais, de recepcionar essa nova religião na época, porque elas estão antes, elas reconhecem uma boa informação no novo.